Nesse vídeo vamos ver como ganhar R$500 por mês de renda passiva. R$500 que entram na nossa conta limpo e isento de imposto de renda. E além disso vamos montar uma carteira de FIs para iniciantes, uma carteira de fundos imobiliários bem diversificada e segura para a gente começar a ter essa renda passiva. Então bora lá pro vídeo e vamos ver como que a gente pode fazer isso. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, trazendo informações de qualidade para você pegar, colocar em prática e evoluir como investidor. E já me deixa aqui nos comentários se você possui fundos imobiliários em carteira ou se você está pensando em começar a investir nos FIs. E beleza, a ideia aqui é a gente ver 5 fundos imobiliários de setores diferentes para a gente montar essa carteira de iniciante bem segura e bem diversificada, para a gente já começar a receber esses dividendos e essa renda passiva direto na nossa conta. E o primeiro fundo imobiliário que a gente vai ver é o IRDM11. Esse é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário que investe em títulos atrelados ao setor imobiliário. Todo FI precisa investir no setor imobiliário. A diferença é que nesses FIs de títulos, eles investem em recebíveis imobiliários. Geralmente investem em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. E basicamente o fundo pega o nosso dinheiro e investe, aplica em títulos que estão atrelados ao setor imobiliário. E esses títulos estão rendendo, é como se fosse uma renda fixa. E esse dinheiro está lá rendendo de acordo com o IGPM, IPCA, Selic, CDI, enfim, este fundo imobiliário ele pega o nosso dinheiro, aplica ele da melhor maneira para a gente receber de volta essa rentabilidade. Então basicamente assim funciona o IRDM e aqui a gente tem alguns principais indicadores deste fundo imobiliário. O seu valor, a gente pode comprar uma cota com aproximadamente R$110. O PVPA dele, que é um indicador que mostra se o fundo imobiliário está barato, se ele está descontado ou se ele está caro, está em 1,13. A conta que é feita é o valor que ele está sendo negociado hoje, dividido pelo seu valor patrimonial. E quando esse indicador retorna um valor acima de 1, significa que o fundo imobiliário está um pouquinho acima do seu valor patrimonial. Esse valor patrimonial é como se fosse um consenso de quanto aquele fundo vale. É como se a gente pegasse os imóveis, os títulos que tem dentro desses FIs e a gente calculasse um valor para eles e a gente estipulasse então que esse fundo imobiliário vale tantos milhões, tantos bilhões e aí a gente tem esse valor patrimonial. Então hoje ele está sendo negociado um pouquinho acima do seu valor patrimonial. O patrimônio líquido de IRDM está em 3,2 bilhões. A gente vê que é um fundo bem grande, bem conhecido e a gente vê que existem mais de 236 mil investidores. Existem bastante cotistas e ele é realmente um fundo bem conhecido, bem famoso. O Dividend Yield, que é um indicador que mostra o nosso retorno, os nossos dividendos, aqui está mostrando que este fundo imobiliário pagou cerca de 1,13% ao mês. Lembrando que isso aqui é isento de imposto de renda, então ele está pagando muito bem e se a gente pegar o acumulado dos últimos 12 meses, esse valor ficou em 12,76% ao ano, ou seja, ele pagou quase 13% limpo, isento de imposto de renda. Isso aqui está rendendo mais do que títulos de renda fixa, onde a gente tem que pagar impostos, onde a gente tem tributação. Aqui a gente tem essa vantagem de ter essa isenção de imposto de renda e também a gente tem a valorização da cota. Então a gente pode ganhar dinheiro de duas maneiras nos FIs. Com a valorização da cota, a gente pode comprar, por exemplo, hoje a 110 e daqui a alguns meses esse valor pode estar em 115, 120, esse valor pode ir aumentando. Mas como é renda variável, também pode diminuir. Mas o importante é que a gente está sempre recebendo esses dividendos e os FIs são obrigados a distribuir dividendos todos os meses. Isso é muito bom e gera uma renda passiva muito legal para nós e é por isso que a gente está investindo, a gente está montando uma carteira de FIs. A sua gestora é a Iridium, faz toda a gestão no fundo, escolhe os títulos e também faz essa distribuição de dividendos para nós. Então esse foi o primeiro fundo imobiliário e aqui nessa tabela basicamente a gente vê quantas cotas a gente precisa comprar do IRDM11 para a gente receber R$100 por mês. Se a ideia é a gente ter aqui 5 FIs, eu vou montar essa tabela aqui para que cada um desses 5 FIs nos retorne R$100. E aí a gente chega nos R$500 que a gente quer por mês. Então aqui eu coloquei algumas informações, como o preço está sendo negociado hoje a R$109,90, o dividend yield dele ali de 1,13%, o dividend yield anual ali próximo de 13%, e se a gente quiser então receber esses R$100 por mês, a gente precisa investir, comprar 84 cotas deste fundo imobiliário, o que hoje daria em torno ali de R$9.232. Então investindo ali menos de R$10.000 a gente está tirando esses R$100 por mês, lembrando que é isento de imposto de renda. O próximo FI para a gente incluir nessa carteira de investimentos é o HGLG. Esse é um fundo de tijolo e o foco dele é em galpões logísticos. Ele busca imóveis, esses galpões que ficam próximos de grandes capitais para armazenar toda aquela mercadoria e fazer aquele transporte imediato o mais rápido possível para os clientes. Então ele fornece esse
espaço, esses imóveis para as empresas, para as fábricas, e aí ele facilita essa logística, essa entrega da mercadoria o mais rápido possível. Então essa é a ideia do HGLG. Ele possui vários galpões logísticos dentro do seu portfólio. Então ele é um fundo de tijolo, diferente do primeiro que a gente viu que era um fundo de papel, onde ele investia em títulos atrelados ao setor imobiliário. Aqui o HGLG ele já investe em imóveis físicos, em tijolo mesmo, por isso que tem essa classificação. E os indicadores de HGLG, a gente pode comprar uma cota ali em torno de R$166, o PVPA dele está em 1,13, o que indica também que ele está sendo negociado um pouquinho acima do seu valor patrimonial. Então se a gente somar todos os imóveis, o valor de todos esses imóveis e for comparar com o preço que está sendo negociado hoje, cada cota de HGLG, a gente vê que ele está sendo negociado um pouquinho acima do valor dos imóveis de fato. Isso indica que o fundo estaria um pouquinho mais caro. A gente olha para esse indicador mais para ter uma noção, mas não é com base nele, não é somente com ele que a gente vai tomar a decisão se a gente investe ou não nesse fundo imobiliário. Aqui o patrimônio líquido mostra que ele tem 3,1 bilhões, é muito dinheiro, é um dos maiores fundos imobiliários que nós temos listados na Bolsa Brasileira, e o número de cotistas chega a mais de 300 mil investidores. O seu dividend yield, os dividendos, aquilo que ele paga para nós, no último mês ficou em 0,67%. Já o dividend yield acumulado dos últimos 12 meses ficou ali em 8,71%. Aqui, se a gente for comparar com o primeiro, é um valor menor, mas lembrando que são 8,71% isentos de imposto de renda. O primeiro, o IRDM, ele está rendendo mais, ele está pagando mais, porque a taxa de juros está muito alta no nosso país. Então os seus títulos que estão lá atrelados ao IGPM, IPCA, eles estão rendendo mais. Por isso que tem essa diferença e o valor do IRDM está um pouquinho maior. A gestora aqui do HGLG é o Credit Suisse. E indo para a tabela, então, no HGLG, para a gente receber R$100 de HGLG, a gente precisa ter em torno de 91 cotas. A gente precisa comprar 91 cotas de HGLG, o que daria ali em torno de R$15.179. Então esse seria o valor aproximado para a gente receber aqui R$100 também do HGLG. O terceiro fundo imobiliário é o KNRI. Esse já é um fundo híbrido, ele investe em dois setores. Primeiro, em lajes corporativas e também galpões logísticos. Então, como a gente viu ali com o HGLG, no FI anterior, ele também investe nesses galpões logísticos. Ele tem dentro do portfólio dele esses imóveis, esses galpões logísticos. Mas, além disso, ele tem prédios comerciais. Ele compra, ele aluga salas comerciais para empresas. E ele recebe esse aluguel, então, e distribui para nós, que somos investidores. Então, essa é a ideia do KNRI. Ele é híbrido, ele investe em dois setores. E aqui nós temos os principais indicadores. A gente pode comprar uma cota de KNRI com cerca de R$135. O seu PVPA está em 0,86. Aqui, diferente dos outros dois, esse está um valor abaixo de 1. Isso indica que o fundo imobiliário está sendo negociado a um preço menor do que o valor dos seus imóveis. O que indica que o fundo está descontado, que seria uma oportunidade a gente comprar esse FI. Mas por que esse valor está abaixo? Aqui, como o KNRI ele tem esse lado onde ele investe em prédios comerciais, em salas comerciais, esse setor foi muito prejudicado pela pandemia. E com isso algumas salas ficaram vagas, algumas empresas não pagaram os aluguéis e com isso ele foi um pouco prejudicado nessa parte de lajes corporativas. Mas o lado dos galpões logísticos continua funcionando normalmente sem nenhum prejuízo devido à pandemia. E é por isso que ele está um pouco descontado. Nós teríamos aqui uma oportunidade para ter um ganho de valorização da cota. A gente compra 135 e daqui a pouco está 140, 145. O patrimônio líquido de KNRI está em 3,8 bilhões, o que indica também que é um dos maiores fundos imobiliários que nós temos na Bolsa de Valores. O número de cotistas mostra que tem mais de 233 mil investidores. O dividend yield, os dividendos do último mês ficaram ali em 0,59% e o acumulado dos últimos 12 meses em 6,72%. Aqui também é um valor um pouco inferior, justamente por esse lado onde foi prejudicado pela pandemia, esse lado ali das lajes corporativas dos prédios comerciais. E a gestora é a Quineia, que é do Grupo Itaú. E quanto que a gente precisaria ter investido em KNRI para a gente receber esses R$100? Aqui a gente precisaria de 123 cotas, o que daria ali em torno de R$16.666. Então aqui, como esse fundo imobiliário ele está pagando um pouco menos no momento, por ter sido prejudicado pela pandemia, ele está pagando um pouco menos, a gente precisa ter um pouco mais de cotas, um pouco mais de dinheiro investido, mas conforme ele vai se recuperando, ele vai distribuindo
distribuindo mais dividendos, esse valor vai se ajustando. Então hoje a gente precisaria investir 16 mil reais. Mas se a gente tivesse ganho de valorização da cota do KNRI, a gente, além de receber os dividendos, a gente também tem essa valorização e faz com que o nosso patrimônio também cresça, e é isso que a gente tem que pensar. E aqui a gente já vê que a gente está distribuindo a nossa carteira. A gente tem um fundo imobiliário em títulos atrelados ao setor imobiliário, que é o IRDM, o HGLG de galpões logísticos, o KNRI, aqui ele entra ao lado de lajes corporativas e também galpões logísticos, e o próximo FI que a gente vai ver é o MGFF, é um fundo de fundos. Aqui a gente está diversificando ainda mais a nossa carteira. Por que isso? Como que funciona o MGFF? Quando a gente investe neste fundo imobiliário, é como se a gente estivesse comprando um fundo e ele estivesse investindo em 30, 40, 50 outros fundos imobiliários. Então é uma maneira simples e fácil para a gente diversificar a nossa carteira. Então essa é a ideia desse fundo imobiliário, é a ideia de diversificação e segurança. E aqui os principais indicadores: a gente pode comprar uma cota deste FI por R$ 63,00, o seu PVPA está em 0,81, o que mostra que ele está descontado, seria uma oportunidade de compra também, para a gente pensar na valorização, claro que sempre levando para o longo prazo. E por que ele está descontado? Porque dentro do portfólio dele, como ele investe em vários FIs, existem FIs ali que também foram prejudicados pela pandemia e que estão descontados, como foi o caso do KNRI que a gente acabou de ver. Então dentro do portfólio do MGFF possuem outros fundos que também estão descontados, e conforme as coisas vão voltando ao normal, conforme a economia vai se recuperando, esses FIs vão se recuperando e aí tende a ter essa valorização de cota também. O patrimônio líquido está em torno de 705 milhões, ele é um FI um pouco mais novo do que os anteriores, o número de cotistas, de investidores, fica próximo de 50 mil, e o dividend yield do último mês ficou em 0,87, e o acumulado dos últimos 12 meses ficou em 10,22% ao ano. A gestora, quem controla esse FI, é a Mogno Capital. E aqui na tabela, para a gente ter aqueles R$100 de retorno, nós precisamos investir ali cerca de 183 cotas de MGFF, o que daria ali em torno de R$11.529. Então, investindo esse valor, a gente já está ali garantindo esses R$100 isentos de imposto de renda entrando na nossa conta. Se você está curtindo esse vídeo, deixa seu like aqui, também se inscreve no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira, às 8 horas da noite. E sem enrolação, vamos lá para o último FI, para a gente concluir a nossa carteira de investimentos. E o último FI que a gente vai ver é o VISC11. Esse é um fundo imobiliário de shopping centers. Então dentro do portfólio dele, ele possui vários shoppings espalhados pelo Brasil inteiro, em vários estados, concentrando mais em São Paulo, Rio de Janeiro, mas ele possui shoppings em mais de 16 estados. Então ele distribui bem o seu portfólio, e essa diversificação e essa segurança. A gente pode comprar uma cota de VISC com cerca de R$102. PVPA dele está em 0,89, o que indica que ele está barato, que ele está descontado, também devido à pandemia. Durante 2020, 2021 tivemos bastante lockdowns, os shoppings tiveram que ser fechados, as lojas não conseguiram vender, os aluguéis tiveram que ser negociados, e com isso o fundo imobiliário ele acabou sendo um pouco prejudicado, pois ele teve menos receita e também distribuiu menos dividendos para nós. Então hoje ele está um pouco descontado, mas pensando no longo prazo, com o retorno ao consumo, as pessoas indo aos shoppings, a tendência é que também tem essa valorização de cota. O patrimônio líquido de VISC está em torno de 2,1 bilhões, o número de cotistas está em 206 mil investidores, o dividend yield do último mês ficou ali em 0,7 e o acumulado do último ano ficou em 6,55. Então aqui a gente também tem um fundo imobiliário que pagou um pouco menos, mas devido a toda essa situação, toda a pandemia, e agora com esse retorno da economia, com as pessoas consumindo, o shopping vai receber mais e vai naturalmente pagar mais dividendos também. A gestora aqui do VISC é a própria VISC Real Estate. E aqui na tabela, para a gente receber R$100 de VISC, a gente precisaria ter 147 cotas, o que daria ali cerca de R$15.112. E assim a gente fechou a nossa carteira de fundos imobiliários. A gente tem aqui 5 FIs, cada um rendendo R$100, e o acumulado, quanto que a gente teria que ter investido, ficaria ali em torno de R$67.718. É um valor significativo, é um valor alto, mas lembrando que o rendimento é todo isento de imposto de renda. E a ideia é que você vá colocando aos poucos, que você vai investindo aos poucos. Se cada mês você conseguir comprar 1, 2, 3 cotas de fundos imobiliários, você vai chegando nesse objetivo. Cada mês que passa, você dá um passo a mais em busca dessa renda passiva, em busca desses rendimentos. E claro que conforme você vai crescendo o seu patrimônio, você vai recebendo dividendos, e aí você não está mais comprando uma cota, você está comprando uma cota mais o rendimento que você está recebendo aquele mês. Então o teu próprio dinheiro te ajuda a comprar mais cotas de fundos imobiliários, e é aí que a gente começa a criar aquele efeito bola de neve. Quanto mais dinheiro a gente coloca nos fundos imobiliários, maior será o rendimento que a gente vai receber por mês. A gente pega esses dividendos e reinveste, e aí a gente começa a trilhar esse caminho para chegar na tão sonhada liberdade financeira, para a gente
receber por mês uma quantia que pague todas as nossas contas, todos os nossos custos. E aqui a gente focou numa carteira de fundos imobiliários para iniciantes, uma carteira diversificada e segura. Então aqui a gente tem os principais fundos imobiliários de setores diferentes e alguns estão pagando um pouco menos. A gente viu ali que nós temos fundos de shoppings, de lajes, alguns fundos que estão descontados, mas montando essa carteira a gente tem uma carteira diversificada, o que faz com que o nosso dividend yield médio fique ali em torno de 9% ao ano. Mas lembrando que são 9% que são isentos do imposto de renda e a gente tem essa possível valorização da cota dos nossos fundos imobiliários. Então a gente está recebendo 9% limpo ao ano, mas a gente também tem essa valorização das cotas porque tem fundos ali que estão descontados. E é isso que a gente tem que pensar, a gente tem que investir no longo prazo. Esses fundos de tijolos em algum momento eles serão reajustados pela inflação, o valor dos seus imóveis irão subir e isso faz com que a cota também aumente. Mas aí a gente precisa dar tempo ao tempo, a gente tem que ter uma carteira aqui focada no longo prazo e pensando nessa valorização e nesses dividendos. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. A ideia aqui foi montar uma carteira diversificada e segura, para você ir começando a colocar os seus investimentos, para você receber esses dividendos, para você sentir também essa oscilação no mercado, pois aqui nós estamos falando de renda variável, então as cotas dos fundos imobiliários elas podem diminuir um pouquinho, no outro dia subir. A gente tem essa variação do mercado que é natural, mas o mais interessante, o mais legal é a gente receber esses dividendos, essa renda passiva todos os meses. Então se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like aqui, também se inscreve no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira, às 8 horas da noite. E se você não quer perder conteúdos como esse, se inscreve aqui, te vejo semana que vem. Meu muito obrigado e falou!